O que é que você faz quando você sente medo das coisas? Esse vídeo é sobre isso. E se é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo. Por favor, se inscreva no canal. É um canal ainda pequeno, estamos crescendo. E nossa meta é alcançar 300 inscritos. Então, sua inscrição vai ajudar muitíssimo. Desde já, muito obrigado. Sem a sua ajuda a gente não vai conseguir, então, por favor, se inscreva. E deixe seu like no vídeo se você considerar que ele foi interessante para você. Quando eu era mais jovem, assim, com, sei lá, 15, 16 anos de idade, curiosamente ou não, eu tinha muito medo de rato. E olha como é interessante a vida, né? Os meus amigos, eles sabiam que eu tinha medo de rato. Eu não tinha muito mais medo de outras coisas, assim. Mas eu tinha muito medo de rato. E todas as oportunidades que eles tinham, aparecia um rato de algum lugar, e eles ficavam ali botando rato no lugar onde eu ia passar. Eu tentava fugir do rato, eu não gostava de rato. E foi passando um tempo, eu comecei a me indignar com aquilo. Eu falei, pô, esses caras ficam botando a porra do rato, sabem que eu não gosto do rato, ficam botando rato, cara. E aí eu comecei a me incomodar com aquilo ao ponto de falar assim, não, eu não quero mais sentir medo do rato. E eu vou afrontar isso. E eu comecei a afrontar o medo, e eu comecei a perceber que o rato era uma porcariazinha desse tamanho. Tudo bem, eu já morei em lugares que tinha uns ratos que pareciam um pincher, né, gigante. Mas o fato de eu lutar contra aquele meu medo mostrou que realmente o meu medo tornava aquilo que era o objeto do meu medo uma coisa muito grande, né? Muito, meu Deus, absoluta, muito poderosa, quando ela não era nada. Repara, se você tem medo de alguma coisa na sua vida, provavelmente o seu medo é de uma coisa que é muito menor do que aquilo que você está projetando que aquela coisa é. E eu fiz esse vídeo justamente para te falar que você deveria, de uma maneira sábia, de uma maneira contínua e de uma maneira implacável, afrontar o seu medo. Ir para cima do seu medo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a nadar, não sei se já nadou no mar alguma vez, mas quando eu comecei a nadar pro triatlon, eu me pelava de medo de nadar no mar. Eu acho que isso é a realidade para muita gente. Muita gente. Porque tem vezes que você está nadando no mar e que, cara, primeiro, quando você está começando, você não nada super bem, você nada mal, na verdade. Tá? Segundo, ali, quando você olha para baixo, assim, no mar, às vezes você não vê nada. Você só vê a escuridão, você não vê mais nada. E é uma sensação terrível, né? Porque você está acostumado com um ambiente completamente diferente. Mas quanto mais eu sentia medo daquilo, mais eu queria nadar. Eu não gostava de nadar, mas eu queria parar de sentir medo. Eu queria ficar em paz ali. Quer ver outra coisa? Eu tenho medo de altura. Eu não gosto de altura muito alta, assim, eu não gosto. Vou para prédios muito altos, assim, pô, já me dá um incômodo, já me dá aquela gastura, né? Muito bem. Eu fui correr na montanha. É claro que eu gosto da sensação de subir a montanha, mas eu gosto de chegar lá no topo da montanha e olhar para baixo. E olha que coisa curiosa, quando eu faço isso, eu não tenho medo. Estranho, né? Não, não é estranho. Tem algumas coisas dentro de nós que a gente não consegue racionalmente explicar, mas a gente precisa achar um jeito de lidar com elas. Você tem medo, por exemplo, de perder um emprego? Por quê? Você está fazendo um mau trabalho? Será que você não consegue outro emprego? O que que é? Você está com medo de perder um relacionamento? Por quê? Por que esse relacionamento é tão importante? Por que se você perder ele vai ser tão difícil? Vai ser tão complicado? Eu lembro de conversar com uma moça chamada Laura. Não sei se Laura, se você estiver assistindo aqui, um beijo pra você. E ela estava prestes a sair da empresa onde a gente trabalhava. E ela estava indo para outra empresa e tal. Só que antes dela sair, uma semana antes, ela veio conversar comigo e falou, nossa, Anderson, eu tô preocupado porque acho que a performance não tá indo de acordo com o que esperam e tudo mais. E eu olhei para ela assim e falei, Laura, você parou para pensar que talvez a melhor coisa que vai acontecer na sua vida é você sair dessa empresa? E ela olhou pra mim assim, quase que me fulminando com os olhos. Falei, cara, que idiota, que coisa horrível pra esse cara falar. Porque eu via muito claramente que a Laura, ela tinha um perfil diferente do que era o perfil da nossa empresa. Para mim era natural que a performance dela não tivesse indo tão bem, porque ela provavelmente não performaria bem ali mesmo. Ela provavelmente performaria bem em outros lugares. Só que ela não conseguia ver aquilo. Por quê? Porque ela estava com medo de perder o emprego. Ela não estava pensando, não, peraí, mas aí se eu for fazer outra coisa, ou seja, se aqui não tá dando certo, se eu for fazer outra coisa, será que não pode dar mais certo ainda? Que é o medo, o teu medo vem daquela pergunta, pô, mas se der errado? Só que tem uma pergunta que você precisa fazer assim, tá, mas e se der certo?
Repara que boa parte das coisas que você não faz na vida, ou daquelas coisas que, de alguma maneira, né, você não permite que aconteçam na sua vida, é por medo. Por um medo que você criou ao longo das suas vivências, um medo por uma coisa que você desconhece, um medo, imagina, de que alguma coisa vai dar errado. Mas e se der certo? E se der certo? Vai para cima do seu medo. Talvez do outro lado tenha uma vida muito maior, tenha um você muito maior do que você sequer imagina. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.